Meu nome é Daniele, eu tenho 26 anos, sou recepcionista, sofri de depressão, tinha um vazio muito grande, então eu tentava preencher com baladas, com bebidas, amizades. E, na verdade, eu achava isso normal, porque a minha família, ninguém nunca foi da igreja, então eu achava normal, eu achava que quando eu chegasse em determinada idade, você era normal você beber, era normal você sair, era normal você fumar. E eu tinha isso na minha casa, eu bebia e fumava e ninguém nunca falou nada. Na minha casa, nunca ninguém foi da igreja, pelo contrário. Meus avós, eles chegaram a frequentar um tempo macumba e tal. Então era normal, não tinha esse negócio, com 14 anos eu já bebia. Meu pai era separado da minha mãe desde os meus 3 anos, então eu só cresci com a minha mãe e com os meus avós maternos. E minha avó, ela conversava um pouco comigo, tentava me colocar limite, mas a minha mãe, ela trabalhava muito, ela ficava muito fora, não tinha muita presença de mãe, já não tinha o pai, né? E aí, pra mim, começou a ser normal. Então, assim, às vezes a minha mãe queria puxar as rédeas, mas aí a gente brigava, e aí criava um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ela deixava eu fazer as coisas que eu queria, ela não deixava. Então, na minha cabeça, eu coloquei que eu poderia fazer o que eu quisesse, com a idade que eu tivesse. Então, eu saía, eu bebia e eu achava que eu era a garota mais top de todas. E aí, nisso, eu comecei a me relacionar com namorados. Com 14 anos, eu já namorava. E aquilo... O primeiro namorado é, sei lá, é uma paixão, assim, e não acontece muita coisa. Mas aí, depois terminou, foi um sofrimento, foi uma marca que ficou, foi uma bagagem que ficou. E aí, eu achava que se eu arrumasse outra pessoa, eu iria arrancar a tristeza que ficou do término daquele outro relacionamento anterior. E assim foi. Só que também eu não era feliz, sempre tinha alguma coisa que acontecia que eu não conseguia ser feliz. Então eu comecei a me relacionar com várias pessoas ao mesmo tempo, vários homens ao mesmo tempo. Eu cheguei a ter 4 namorados ao mesmo tempo. E assim, todos moravam próximos, e aí eu ficava inventando história para um, inventando história para outro. E depois, acho que a gota foi quando eu percebi que eu estava com 4 pessoas e nenhuma conseguia me fazer feliz. E com as 4 pessoas eu senti o mesmo vazio de sempre. Então foi nesse momento que eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? No fundo eu queria ser feliz, eu queria encontrar uma pessoa que me completasse, que eu fosse feliz, queria formar família, queria me casar, eu queria isso. Mas eu estava me afundando cada vez mais e não, eu queria uma coisa, mas eu estava envolvida em outra, completamente diferente. Não era o que eu queria para mim, mas eu estava cada vez me afundando mais. E aí chegou uma época da minha vida que eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu trabalhava um dia sim, um dia não, na época. No dia que eu estava em casa, eu não saía da cama. Eu percebi que eu estava com depressão, mas mesmo assim, eu não queria passar essa fraqueza para ninguém, porque para minha família eu sempre fui forte, eu sempre fui independente, eu trabalhava desde cedo, então eu não podia, dentro de mim eu não podia falar para alguém, olha, eu tô com isso, eu tô com esse problema, eu tenho depressão, eu não podia falar porque aí iam apontar o dedo para mim, você é fraca. Então eu escondia isso, escondia mesmo, quando eu estava sozinha, não. Aí eu chorava, às vezes sem motivo nenhum, não tinha acontecido nada, mas eu chorava, eu ficava o dia inteiro deitada, tinha dia que eu não tomava banho, ninguém sabia disso. Nem minha mãe, ninguém percebia. Eu pensava em morrer, só que eu não tinha coragem de fazer nada contra mim. Mas quando eu ficava nesse dia inteiro sem fazer nada, o pensamento o dia todo é: você tem que acabar com isso, a única solução é você morrer. Não tem outro jeito pra você. Você já buscou na bebida, você já buscou nas amizades, você já buscou na balada, você já buscou com um namorado e você não consegue ser feliz. Então acho que não era pra você estar aqui. E assim, nada mudava, nada preenchia aquele vazio. Pelo contrário, cada dia que passava eu estava regredindo, eu estava pior. Cada dia que passava eu sentia mais vergonha de quem eu era, eu sentia mais tristeza, mais vazio. Então, realmente, as opções foram se acabando. Eu tinha todas, mas nenhuma preenchia. E eu cheguei na Universal assim, depressiva, com vícios, eu não tinha mais outra opção, não tinha outra porta. Então, quando eu cheguei na igreja, a primeira oração que eu fiz foi: meu Deus, se não for aqui, se essa porta que eu estiver batendo não resolver o meu problema, então eu vou me matar, porque realmente é a prova de que essa é a única solução. Eu me lembro desse dia como se fosse ontem. Foi maravilhoso. Aquela reunião foi... Parece que Deus tinha preparado o dia, a hora, o momento. Tudo que saía da boca do homem de Deus era da minha vida, era de mim.
E eu falava assim, mas eu nunca pisei aqui. Como que ele sabe o que eu estou passando? Desculpa. E parece que tudo que ele falava era uma ferida que ele estava curando. Parecia o peso que eu sentia, a tristeza que eu sentia, foi passando naquele mesmo dia. E aí ele chamou para ir lá na frente. E eu fiz um voto naquele dia. Eu fiz um voto que eu refaço todos os dias com Deus. De que se ele me curasse, se ele me fizesse feliz, sem eu precisar de nada, eu serviria a ele para sempre. E cada dia essa oração ela é respondida, dia após dia. Eu fui liberta, parecia que eu estava andando nas nuvens. Eu não sentia os meus passos no chão. Era uma alegria imensa que nunca eu havia sentido. Com tudo que eu tinha acesso, balada, que é um local aparentemente de felicidade, namorado, carinho, não tinha nada que me fez tão feliz como eu saí daquele dia. Eu fui entregando muito rápido. Tudo que era errado eu fui largando. Eu comecei a bloquear todas as pessoas que eu me relacionava, comecei a me afastar de amizade, tudo. Não foi fácil, mas eu fui fazendo. E cada vez que eu errava, eu pedia perdão, começava de novo, porque eu queria aquilo para mim. Então, quando eu percebi que a Daniele de antes não existia mais, eu resolvi me batizar. E aí eu me batizei, eu lembro que a minha mãe falou assim, mas como assim, na Universal? Olha, você tem tantas igrejas, por que na Universal? E eu nem respondi, eu achava melhor nem continuar essa conversa. Para mim receber o Espírito Santo demorou. E eu não entendia o porquê. Eu conversava, eu buscava ajuda, eu buscava em casa, eu fazia propósitos, mas eu não recebia o Espírito Santo. Nada que eu fazia de propósito, conversas, não recebia. E eu não entendia o porquê. Então, eu comecei a me analisar. Falei, o que está errado? Porque não é possível. Eu não estou pecando, eu não estou fazendo as coisas que eu fazia antes, faço propósito e tudo mais. Por que eu não estou recebendo o Espírito Santo? Eu tive um episódio que aconteceu com o meu pai, um tempo atrás, e eu não percebia, mas aquilo estava dentro de mim. Aquela mágoa estava dentro de mim. Então eu percebi que eu precisava perdoar, eu precisava liberar perdão para ele. Eu busquei conversar com ele, conversamos, pedi perdão para ele pelo que tinha acontecido e tudo mais, e foi ali que eu consegui receber o Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi o melhor dia da minha vida, foi numa reunião de domingo, e eu estava buscando muito. Eu falei, antes de sair de casa, eu falei assim, é hoje, tem que ser hoje. Porque eu não posso mais aceitar. Buscando, ali eu fui selada com o batismo com o Espírito Santo. Foi a maior alegria que eu senti na minha vida, foi a maior certeza de que Deus era comigo. E foi a partir do batismo com o Espírito Santo que eu comecei a ver o lado espiritual das coisas com muito mais clareza. Então por isso que a gente tem que falar mesmo, a gente tem que falar de Jesus para todas as pessoas. Porque às vezes elas estão passando por um problema tão grande, mas elas acham que não tem jeito. Mas tem um jeito só. Não adianta procurar em outros lugares. Só tem um jeito, e esse jeito é o Espírito Santo. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a gente começa a ter outras atitudes diante dos mesmos problemas. Então, hoje eu tenho uma paciência que eu não tinha. Consigo lidar muito melhor com a minha família, mesmo aqueles que ainda não estão na igreja, mas vão estar. A Daniele de antes criava problema. A Daniele de antes gostava de ser o centro das atenções. Hoje não, a Daniele de agora gosta de ter as coisas na discrição. O que eu buscava antes é totalmente o contrário. Hoje eu sou casada, um marido só, ele me completa, mas não por ele me fazer feliz, porque não é o homem que completa a felicidade de alguém. Quem completa a felicidade de alguém é o Espírito Santo. Se não fosse Deus, se não fosse conhecer Jesus, ter o Espírito Santo, eu tenho certeza que ou eu estaria morta ou eu estaria na prostituição. Sou muito grata a ter essa oportunidade de conhecer a Deus, porque é uma felicidade sem igual. A gente pensa, muitas pessoas pensam, ir para a igreja é uma coisa cafona, crente, andar com Bíblia embaixo do braço, mas não é isso.
isso não é ser de Deus. Ser de Deus é ter comunhão com Deus.